Meus prezados irmãos e irmãs, interessante, justamente porque nos amamos uns aos outros, mantemos distância e usamos até máscaras. No domingo passado celebramos o Dia das Mães. E devido ao fato de amarmos também as nossas mães e avós que não vivem conosco na mesma casa, nos sentimos obrigados a manter distância para com elas. De qualquer modo, um grande paradoxo, pois ligamos normalmente o amor à proximidade, a abraços. E agora fomos obrigados a manter, por amor, distância. Poderíamos agora discutir se tudo isso seria necessário. Poderíamos também inventar outras regras de comportamento e exigir dos nossos governos poder agir como outras pessoas estão fazendo. Contudo, regras ajudam apenas se forem aceitas e executadas. No início da crise do coronavírus, não faltava gente que achava que devia fazer troça disso. Mas o vírus não respeitava governos preeminentes e altos políticos. E quando pessoas se infectaram que acharam que as prevenções fossem excessivas, ficaram quase todos, com algumas exceções, calados. Durante semanas, aprendemos a lidar com a situação ameaçadora que alguns concidadãos enfrentaram. Antes de tudo, precisamos ainda aprender como aplicar as prescrições conforme o seu sentido e, semana por semana, adaptá-las, levando em consideração os novos reconhecimentos. Não basta contentar-se com a letra da lei. Ouvimos no Evangelho hoje: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E quem me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Então, lidando com os mandamentos de Jesus, é tão exigente quanto lidar com as medidas de proteção do coronavírus. À primeira vista, os mandamentos de Jesus e os mandamentos de Deus do Antigo Testamento são bem simples. Eles se deixam resumir ao mandamento do amor a Deus e ao próximo, e enumerá-los nos 10 dedos. Mas, na aplicação concreta, resultam em discussões e sem fim. Pois a gente se sente confrontado com situações que não se deixam solucionar com um simples esquema de mandamentos e de impedimentos. Também aqui precisamos aprender a aplicar as leis de Deus e os mandamentos de Jesus, interpretar conforme o seu Espírito, como Jesus pregando várias vezes, como os fariseus e
sacerdotes nos exemplificou. Não conseguimos escapar de discutir as múltiplas situações e pontos de vista, mas devemos também adaptá-las às nossas respectivas maneiras de tratamento. Jesus anunciou aos seus discípulos uma ajuda, um advogado, um defensor que os acompanhará na vida concreta. E o mandamento do amor de Jesus e o mandamento do amor a Deus precisam, conforme a provocação da vida real, serem bem formuladas. Interessante como os bispos da Áustria, por exemplo, consideram a aceitação limitações impostas em consequência da pandemia um ato de amor ao próximo. O amor ao próximo exige isso agora de cada um de nós. Se queremos amar a Deus, precisamos respeitar também estas imposições. Atitudes semelhantes valem também para tudo o que está por vir. Ninguém sabe como esta epidemia vai se desenvolver. Em cada época, também olhando para trás, na história da humanidade, ela tinha que adaptar-se a novas evoluções e formular novas regras, integrar estas leis e prescrições na vida pessoal. Então, também se trata de novo de um mandamento de amor. Somente assim uma boa convivência se torna possível. E cabe também a nós cristãos participar deste processo de procura. A resposta de Jesus, que o Espírito Santo vai nos assistir, é mais do que uma promessa espiritual nebulosa para, popularmente falando, boidomia. Ela possui o significado bem concreto para nós, pois podemos confiar que nos vai acompanhar também nestes âmbitos aparentemente banais, como podemos observar nas revoltas, nas manifestações, e que são não só banais em grande parte, mas também antirreligiosos, não apenas cativas e nos conduzirá às soluções boas. E mais um lado que também pode ser considerado uma ação do Espírito Santo, torna-se nestes dias palpável e visível na fase da crise do coronavírus. A grande disposição à solidariedade. É impressionante ver na televisão como em certos bairros das grandes cidades se formam grupos que colocam comida, saquinhos e cestos básicos à disposição de moradores sem teto, moradores de rua. São esses sinais que surpreendem esta grande disposição à solidariedade. Uma ajuda mútua e o respeito a outros, naturalmente, chamam a atenção e surpreendem a muitos que nem contaram com uma reação tão solidária do povo. E também nós sentimos nisso não somente um humanismo humano, mas também a ação do Espírito Santo. Percebemos
que pela generosidade, pela sensibilidade e caridade das pessoas, transparece o amor do Pai que o Evangelho nos prometeu, se nós amássemos a Deus, se nós respeitássemos as leis de Deus e de Jesus Cristo. E apesar de toda a separação entre igreja e Estado laicado, como nós estamos vivendo na nossa pátria, a nossa vida civil também, assim a gente percebe, possui dimensões espirituais e importantes também para nós. Quer dizer, nós podemos e devemos aprender também desta realidade que estamos vivendo e tirar as conclusões atendendo aquilo que acabamos de ouvir no início da carta de São Pedro. Caríssimos, estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Poderíamos talvez ainda acrescentar a todo aquele que o necessitar. Então, somos chamados e comprometidos, preparando-nos para a festa de Pentecostes, para que este Espírito de Deus reine e se manifeste cada vez mais nesta nossa realidade, principalmente no aperto que toda a nação ou todo o mundo, por assim dizer, está enfrentando. Amém. Amém.